Você que não está ao vivo conosco, mas está assistindo a gravação dessa transmissão, o YouTube te recomendou, você clicou nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, estamos estudando juntos a carta de Tiago. Quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo para mais pessoas e estar sempre aqui conosco. Nós já vamos direto entrar no assunto em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Então, uma coisa interessante aqui é que Deus não apenas ele possui essa sabedoria, mas ele dá, e ele dá de forma generosa, ele entrega com generosidade, sem reprovar. Deus, então, ele não é limitado, ele não é relutante, ele não faz anotação dos nossos erros, ele não guarda, assim, nesse sentido, né, de buscar a sabedoria, o registro dos nossos erros. Ah, não, você errou da outra vez, eu falei com você antes para você não fazer isso, isso e isso, e você errou, e você não me obedeceu, então agora eu não vou te dar sabedoria. Às vezes nós, como seres humanos, nós temos essa tendência, quando a gente às vezes dá uma palavra de sabedoria para alguém, um conselho para alguém, né, um amigo, alguém conhecido, fulano, não é isso, não é aquilo, faz isso ou faz aquilo, e às vezes aquele nosso amigo, aquela pessoa ali perto de nós, vai e faz tudo ao contrário do conselho que nós damos. E o que às vezes acontece? A pessoa, muitas das vezes, ela volta quebrada, porque ela não escutou o seu conselho, principalmente os filhos, né? Infelizmente, os filhos, muitas das vezes, temos essa tendência maligna, né? De não escutar os pais. Aí vai lá na frente, não escutou o pai, não escutou a mãe, quebrou a cara. Aí volta. Mas o que acontece muitas vezes, nós humanos? A gente fala, tá vendo? Eu não te falei? Eu falei pra você fazer isso, pra você fazer aquilo. Às vezes a gente até recebe depois o acolhimento, a palavra de sabedoria ajuda pra resolver aquele problema que a gente causou. Mas depois de ouvir um sermão. Mas aqui a palavra de Deus, ela tá dizendo pra nós assim, olha, Deus, ele não segura a sabedoria só para ele. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, sem reprovar, sem lançar em rosto, e lhe será concedida. Então Deus, ele nos entrega essa sabedoria com generosidade. Então ele nos entrega verdadeiramente com o coração inteiro. Ele supre aquilo que nos falta. Nós aprendemos então com o Tiago que a sabedoria de Deus, ela está à distância de um joelho que se dobra. Né? Às vezes a gente pensa que a gente precisa de muita coisa. Eu preciso fazer um jejum, eu preciso subir no monte, eu preciso fazer um sacrifício. Não, você só precisa reconhecer Deus no seu coração. Você só precisa de buscar o Senhor com humildade. Então, a ideia aqui vai além de quantidade. Deus dá verdadeiramente com generosidade, mas é mais do que isso. Ele dá com o coração inteiro, ele dá com o coração sincero, ele dá sem segundas intenções. E Tiago, então, ele continua aqui o versículo 6, e ele diz aqui pra gente, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Então, se Deus nos dá com o coração inteiro, nós também somos chamados por Deus, instruídos por Tiago, a também pedir com o coração inteiro, a também pedir com o coração sincero. E uma coisa interessante para a gente observar aqui, que Tiago fala, peça, porém, com fé, sem duvidar. Duvidar aqui não é apenas ter dúvidas ou enfrentar momentos ocasionais de insegurança, né? Isso todos nós enfrentamos, às vezes diante de um diagnóstico médico, ou então diante de uma notícia má, de uma notícia ruim. A coisa mais natural e mais humana que pode nos acontecer é, de fato, nós temermos. O temor, ele é natural, ele é humano, faz parte da experiência humana. E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela acolhe essas nossas fraquezas. Olha aqui o que a palavra de Deus nos fala em Marcos, capítulo 9, versículo 22 e 23. Aqui é o relato de quando Jesus, ele chega a certo lugar e descobre que os seus discípulos que ali estavam, no meio de uma multidão, conversando ali, discutindo com muitas pessoas, não puderam curar um filho de um pai que chegou desesperado, porque aquele filho, ele era acometido por uma possessão maligna. E aí, ali depois de Jesus o encontrar, ele começa então a conversar com Jesus. E Jesus pergunta, há quanto tempo isso acontece com seu filho? Aí ele fala, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então aqui, aquele pai, ele levou até Jesus a incredulidade dele, a dificuldade dele. Ele disse, Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E ele foi atendido por Deus. Um outro exemplo aqui interessante que a gente vê é o exemplo de Pedro. Jesus então vem na madrugada andando sobre as águas e os discípulos de longe veem Jesus e gritam, é um fantasma. Começaram a ficar com medo, naturalmente. Eu e você, numa situação dessa também, gritaríamos da mesma forma e iríamos querer fugir
aquilo ali. Mas Jesus disse que ele não era um fantasma. Então Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, imediatamente, Pedro, quando ele disse: Senhor, salva-me, ele começou com fé, ele tinha fé. E ele chegou a andar nas águas por um tempo, mas a fé dele falhou, a fé dele enfraqueceu, ele teve medo. Por quê? Porque é uma reação natural do ser humano. Nós não temos fé o tempo todo, mas quando ele clamou por Jesus, quando ele gritou, quando ele levou até Jesus a sua dificuldade, Jesus imediatamente o acudiu ali naquele momento. E um último exemplo a respeito disso é um exemplo muito profundo, que é a respeito de João Batista. João Batista, ele veio como precursor antes de Jesus, já pregando ali no deserto da Judéia: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E ele tinha certeza no seu coração que o reino de Deus havia chegado, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. Mas quando João Batista é levado preso no cativeiro, no cárcere, talvez ele começou a questionar, talvez ele começou a ter medo no seu coração. E ele fala assim: olha, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Então você vê que João, ele era alguém que tinha fé, né? Ele era verdadeiramente ali esse porta-voz de Deus, do reino de Deus, mas alguma coisa aconteceu na vida dele que abalou a sua fé. Tem a letra de uma canção que eu gosto muito que diz assim, que somente uma fé que se abalou, inabalável é. Então Deus, ele não espera que nós venhamos ter sempre uma fé inabalável. Ontem mesmo eu estava ali passando pelo Instagram e eu vi uma irmã recentemente convertida ao evangelho, uma pessoa famosa, e ela estava falando sobre isso, né, da caminhada dela com Deus. Ela falando que às vezes as pessoas perguntam para ela: mas você sempre vai assim com fé? Você nesse seu novo processo, como é que é? É fácil para você? Ela falou: não, mas a gente vai e a gente continua com medo mesmo. A gente segue a Jesus com medo mesmo, às vezes com dúvidas, às vezes com fraqueza. Então esse é o ponto de permanecer, de perseverar mesmo com dúvida. Então a questão não é sentir fraqueza, é para onde nós levamos essa fraqueza. Então a dúvida que Tiago ele fala aqui é muito mais profunda, é aquela dúvida de nos fazer voltar àquele processo do Éden que nós acabamos de fazer aqui, que é questionar o caráter de Deus, é suspeitar se Deus realmente é bom, se Deus ele vai realmente me responder, ou então também o impulso de querer agir por conta própria. Eu não vou nem pedir a Deus, eu mesmo vou resolver essa causa. Então Tiago, ele não está, quando ele fala pra gente pedir com fé, sem duvidar, ele não está condenando esses questionamentos ocasionais que nós podemos ter, mas ele está condenando um coração dividido, que não tem firmeza real em Deus, que não confia realmente no Senhor. Ele não está falando sobre uma busca genuína de entender, né, de buscar o entendimento, mas sobre quem não confia, quem não decide, né, o coração da pessoa não decide em confiar no Senhor. Então, quando a gente pede em fé, não significa que a gente vai ter sempre a certeza absoluta daquilo que Deus vai fazer, ou de como Deus vai responder, mas nós pedimos em fé quando nós confiamos na bondade de Deus, no caráter de Deus. Eu estou pedindo, mas eu não sei como Deus vai resolver, como Deus vai responder, se ele vai falar sim, se ele vai falar não. Eu estou até com alguns questionamentos no meu coração, mas mesmo assim eu vou continuar, porque eu acredito, eu confio na bondade do Senhor. Então pedir com fé sem duvidar é pedir com o coração inteiro, com o coração sincero. Pedro ali, ele foi sincero naquele momento, né? Às vezes, quem sabe uma situação na nossa vida que nós estamos sendo como Pedro, né? Não literalmente na água, mas em alguma situação específica que nós estamos afundando. Deus espera de nós sinceridade, autenticidade. O que Deus espera de nós não é que nós venhamos vestir uma máscara ou uma capa de super-heróis, porque nós não podemos surpreender a Deus. Nós não temos essa capacidade de trazer surpresa. Deus conhece as nossas fraquezas e Ele espera que sejamos sinceros com Ele. E é levar até Ele, orar com fé, buscar com fé, é levar até Deus até mesmo a nossa falta de fé. Isso é dependência. Então, no meio da nossa falta de fé, Senhor, tá difícil, eu não tô conseguindo crer, tá complicado para mim, mas eu tô indo até a Deus. Eu não estou repetindo aquele erro do Éden. Eu não estou fazendo como Adão e Eva, acolhendo a dúvida no meu coração e abandonando Deus. Mas eu estou indo até Ele. Senhor, o fardo está pesado, eu estou com dificuldade de crer. Me ajuda, porque isso também é um processo de dependência de Deus, o processo de adquirir sabedoria. É ir até a Deus mesmo com a nossa falta de fé, muitas vezes com a nossa fraqueza em acreditar. No versículo 6 ele continua: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Então a imagem aqui é muito interessante, que é de alguém estável, de alguém constante. É aquela pessoa que ela está sempre duvidando do caráter de Deus, ela não acredita de fato que Deus é bom, que Deus vai responder, que
que Deus vai ouvir. Tiago fala que uma pessoa assim, ela é levada pelas circunstâncias. É como alguém que está no meio do mar e tem dois botes. E ela tá com um pé num bote e ela tá com um pé no outro. E ela tenta se equilibrar naquelas ondas que ficam ali, né, no meio do mar, mexendo. Ela tenta se equilibrar o tempo todo. Ela não é estável. Às vezes ela quer construir uma casa, nem na areia, às vezes em cima desse bote, nas ondas, flutuando. Uma pessoa assim, ela é instável, diz Tiago. Ela é levada pelas circunstâncias da vida. Ela só responde àquilo que está acontecendo. Ela não tem direção, ela não tem firmeza. Ela só responde àquilo que acontece ao redor dela. Então Tiago, ele usa essa meditação, vamos dizer assim, né, da observação da natureza para falar para a gente algo muito profundo, que sem fé, sem uma fé firme, a nossa vida ela fica à mercê das ondas da vida. O versículo 7, continuando, nos diz assim: portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então, aqui, quando o Tiago fala que essa pessoa instável e não acredita, ela não vai receber nada do Senhor, o problema não está em Deus, mas está na forma como nós pedimos, né? Uma fé dividida, ela não sustenta um relacionamento com Deus, né? Porque quando nos falta sabedoria, é como nós respondemos a essa falta de sabedoria, como nós respondemos às dificuldades da vida, é que vai mostrar realmente onde está a nossa verdadeira confiança, em quem nós confiamos. Nos momentos de prova, não basta nós apenas sabermos sobre Deus, é preciso confiar em Deus, confiar que Ele é bom. Eu não sei o que Ele vai fazer, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Deus é bom. Salmos capítulo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Então, confiar em Deus, andar com Deus, pedir sabedoria, não significa que nós vamos sempre estar em altos, muitas vezes em baixos. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu acredito, eu confio que o Senhor está comigo. Então essa é verdadeiramente a confiança que Tiago está falando. Não que você não vai até se arrepiar ali naquele escuro, de pensar, meu Deus, o que vai acontecer? Mas é saber que Deus está com você. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa quem o busca. Então você precisa acreditar que Deus, Ele recompensa quem o busca. Sem fé, nós não podemos sustentar um relacionamento real com Deus. É preciso crermos em Deus. Então, a falta de fé, pra gente fechar esse pensamento aqui, não é dúvidas ocasionais, não é medo ocasional. Eu recebi uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, a minha vida mudou, virou de cabeça para baixo, eu estou vivendo uma nova circunstância. O que vai ser de mim? Senhor, eu estou com medo. Isso é normal, isso é natural. Mas o que não pode acontecer conosco é nós virarmos as costas para o Senhor e deixarmos de crer, e deixarmos que aquela situação ruim venha azedar o nosso coração de tal forma que nós nos separamos completamente de Deus e ficamos cínicos, né? Deixamos de crer verdadeiramente e completamente no Senhor. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, a instabilidade, ela é consequência desse coração que não se firma em Deus, desse coração que não se decide em quem vai crer, enquanto a perseverança, que Tiago fala para nós, ela produz maturidade, uma vida firme. A dúvida, ela produz fragmentação, um coração dividido. Então, se alguém tem falta de sabedoria, Tiago nos ensina o oposto da flutuabilidade. Vai até a Deus diretamente e peça sabedoria. Então, o homem de ânimo dobre, essa pessoa que tem o coração dividido, o interessante a nós observarmos aqui é que a questão não é que ele não conhece, mas é que ele tem o coração dividido, ele não crê em Deus. Às vezes ele quer confiar em Deus, mas ele também quer manter a própria autonomia, né? Ele quer manter o direito de veto. É tipo uma pessoa que busca a Deus, mas tem um plano B no coração. Eu vou até buscar a Deus, vou até buscar sabedoria, vou até buscar a Deus nessa situação. Mas se a resposta que Deus me der for diferente daquilo que eu planejo, daquilo que eu quero ouvir, eu abandono a palavra de Deus e vou seguir o meu plano B. Se Deus me mandar perdoar aquela pessoa que eu não quero perdoar, se a sabedoria que eu recebi de Deus for essa e eu não quero, então eu vou seguir no plano B. Então, a pessoa que Tiago está falando aqui, que ela flutua, que ela é inconstante, é essa pessoa que ela quer confiar em Deus, mas ela também quer manter o controle dela. Ela quer depender de Deus, mas sem abrir mão da própria decisão, né, da própria autonomia, de dirigir a própria vida. Ela quer, Senhor, dirige a minha vida, mas ao mesmo tempo eu quero tomar as minhas próprias decisões de acordo com aquilo que eu acho que é correto e não de acordo com aquilo que a tua palavra me ensina. Então, Tiago, ele é direto. Essa pessoa, ela não vai receber de Deus. Não é porque Deus não quer dar, mas é porque um coração dividido, ele não pode receber. Um coração fragmentado, ele não consegue receber. É porque ele está o tempo todo em cima do muro. Confia, entre aspas, um pouquinho em Deus, mas ao mesmo tempo confia nos seus próprios planos. E quando nós vamos até a Deus, nós precisamos nos jogar de corpo e alma. É o que a palavra de Deus nos convida.